Bom dia, povo de Igarapé. Meu nome é Hudson e atuo na área cultural. Hoje venho falar sobre os registros sagrados que informam posicionamentos de agentes-chave durante momentos de teste da narrativa terrena. O Salmo 29, um pouco antes, narra quão bom é habitar na casa do Senhor. Referido em tempos ancestrais como Duranqui, o centro intelectual da terra. Referido em escritos ancestrais, mais recentemente, na época de Napoleão, o chamado Forte de Badesi, conquistado pelas forças, o que culminou na nova tonalidade de leis e constituições que viriam a inspirar o nosso mundo moderno, superando o legado dos imperadores romanos na igualdade de direitos que hoje usufruímos, fruto da chegada da chamada França ou antiga Gália, território de cultura sagrada, o qual designou forças para alterarem a narrativa das consciências na Terra, com a intenção de no futuro dar curso à narrativa dos tecidos sagrados, designados em 1 Coríntios, se não me engano 16, um pouco antes, referindo que os corpos celestes são sementes que foram plantadas em épocas remotas, no caso ainda estava durante o futuro. Porém, nos dias de hoje, o plantio já ocorreu e foi durante o século XIX, a chamada época do romantismo. Ocasião onde efervesceram a cavalaria e o poema de cavalheirismo e cortejo de casais poético. Foi a era que inspirou os agentes políticos e guerreiros à conquista das novas terras e as grandes navegações,
Resultado: a vinda da família real ao Brasil, figurando numa ordem imperial da natureza, o habitar do Brasil pelas cortes da Europa, o reino europeu. O Salmo 29, um pouco antes, diz que na estrutura do Criador há um recurso onde nos momentos mais necessários habitarão os seus junto a Ele, num circuito de proteção. Ele diz: o Senhor me ocultará em segurança, referindo ao circuito sagrado, a união da família celeste, os átrios do Senhor. Essa união ocorre em tempos como o atual, de guerras e catástrofes ambientais. O Salmo refere a Miguel, que diz: se estivesse dormindo, o Senhor me acordaria. A chamada do despertar, referindo que até mesmo o anjo Miguel, o anjo referido como um dos mais fortes que estão à destra do Senhor, poderia cair no sono, a chamada vida de frequência reduzida, onde as frequências cerebrais encontram tamanho conforto que são enganadas em entretenimento e distrações. A chamada briga da cavalaria celeste, que despe os cavaleiros que vieram executar o papel de salvadores das consciências confusas, aqueles que vieram iluminar e trazer à tona o bom curso das profecias. A chamada sincronia dos serafins, a qual, do contrário, ocorre o opróbrio, narrado em Isaías. O livro de Ezequiel, após as profecias dos montes, narra, se não me engano, o Monte Seir, que cada nação arque com seu próprio opróbrio, mas não a terra do Senhor, que será chamada de cidade fiel, a fortaleza, descrita ironicamente no filme O Zelador do Parque. Em seu trailer é possível perceber uma figura icônica, referida como intercessora entre os diversos agentes da Caixa do Senhor, o chamado altar ou Kairos. Há também referido personagem citado como Miguel, aquele do Salmo 36, que diz: os ossos dirão, quem é como Deus, devido ele nivelar as experiências na terra, a fim de que não sofram muito as consciências muitas vezes pegas em ondas de informação e experiência, ancoradas ou escoradas na média grupal, que não entendem o bom curso das consciências e das profecias. Que cada nação arque com seu opróbrio,
o que vemos hoje. O mundo está na terceira guerra. Os ventos estão destruindo localidades e o frio também. Mas alguns lugares estão em paz, devido à benevolência do Senhor, a qual devemos ter gratidão. Salmo 29, um pouco antes: o Senhor nos colocará em segurança nos seus átrios. Referência à estrutura sagrada da terra, a qual seremos uma peça num circuito que ancorará a benevolência e o poderio do Criador. O chamado restabelecer do templo do Senhor, narrado nas Escrituras Sagradas, mais especificamente em Jeremias, refere um restabelecimento da rocha em estado de escombros, através do trabalho conjunto da sociedade, talvez por equiparações artísticas e levantamento do chamado vril sagrado de reconhecimento, alimento aos querubins e serafins que já estão em atuação no mundo conhecido, os chamados guardiões da mente, referidos sementes ou semeias ou sete Marias, o corpo celeste discutido em 1 Coríntios 16, um pouco antes, pode se referir a corpos celestes na figura mesmo de estrelas ou de existências luminosas, o que nos faz cair na referência à cidade-luz, descrita em Juízes 6 um pouco antes, e no livro de Josué, que diz que as consciências do Lábaro virão à cidade Brasil, a nação Brasil, e figurarão como o Lábaro estrelado, rumo à herança de José, que é a terra prometida, o Éden. Mas para isso precisamos desempenhar o papel de guardiões junto à estrutura do templo, narrada que no momento chave os eleitos estarão no circuito do Senhor, nos átrios da arca, que pode estar mais perto do que o esperado. Estamos envolvidos em narrativas que podem nos surpreender quanto ao grau de envolvimento individual de cada integrante da sociedade brasileira, cujo brasão figura a estrela norte, referida como raio fúlgido, e no hino de Araúna, o palio de luz desdobrado. Podemos ser parte de um corpo maior, na figura de uma sociedade de tecidos de imortalidade, o novo corpo criado pela alimentação do pão e do vinho celeste, a referida alta cultura. Nós já somos um corpo
Porém, numa sociedade medianamente aos olhos da evolução corrupta, os tempos de Napoleão e os seus empreendimentos e incursões geraram a nova Constituição, referida Constituição de Igualdade, diferente da época dos Césares, em que havia distinções grandiosas. As experiências incutidas por informações estelares dos chamados cabeças, as cátedras pensantes e os debates constantes quanto à dignidade humana culminaram na criação das novas constituições que valorizam o ser humano, a consciência e o autodeterminismo de formar clubes e escolas de pensamentos que figuram agentes transformadores da sociedade, o qual não faço propaganda de nenhum, mas são órgãos da sociedade, os quais devemos valorizar os culturais e aberto ao público, para que haja inclusão e ensinamento do grau de evolução da sociedade moderna. A igualdade atual foi conquistada a duras penas e temos ainda uma lista evolucional infundida pelas mesmas consciências ou cabeças celestes. No momento de conflito e caos natural, o medo nos leva a reunirmos novamente na estrutura do Criador. Usufruamos dessa união para formar novas formas de convívio e reconhecimento do papel individual de cada integrante da sociedade. Está ocorrendo o opróbrio que culmina na destruição aberrante de organismos e estruturas sociais. Sejamos a cidade fiel, como narrado nas Escrituras Sagradas. Essa é a mensagem. Tenha um bom dia. O adendo: a Bíblia cita em Êxodo 40, um pouco antes, o Criador, Centauro, Orebo ou Uberilo, referido como portador da lâmina estupenda, aquele que criará a fiada da coroa da vida, descrita em Apocalipse, na igreja de Esmírnia, referido como aquele que existe antes que houvesse dia, e no Salmo 103, o benigno que criou os céus, é o Deus que forja a narrativa atual com a sua fiada sublime, pintada pelos orientais como a pintura de Jamilo, o corpo códex do Deus judaico ou semita. Ele é o portador da jornada que trará a imortalidade ou o novo corpo, referido como noivado do Senhor. Referido em algumas músicas
como o Deus perfeito e fiel, como a música tema da novela Alma Gêmea. Ele tem outras referências, a coroa da vida, e é a esperança, o Deus mais perfeito e mais fiel, que nos guiará em nossa jornada rumo aos corpos celestes. Essa é a mensagem. Tenha um bom dia.